falar sobre a história da modalidade vôlei de praia, voleibol de praia. O vôlei de praia começou, é uma adaptação do voleibol, normalmente disputado em quadra para as areias. A modalidade esportiva surgiu na década de 1920, né, nas praias da Califórnia, nos Estados Unidos. No entanto, era disputada apenas como hobby. O esporte passou a integrar o programa dos Jogos Olímpicos em 1996, né, nas Olimpíadas de Atlanta, nos Estados Unidos, em 1996. Na década de 1940, começaram a ser feitas as primeiras competições amadoras. Na década de 60, a fundação do vôlei, ela impulsionou a prática da modalidade esportiva mundialmente, né? Em 1980, especificamente. Na década de 1980. E na década de 1970, começaram a ser feitos os primeiros torneios profissionais. E esse esporte, ele ocupou a posição de destaque no cenário nacional, brasileiro e mundial. Olá, meu nome é Gustavo Honório Magalhães e vim apresentar minha parte do trabalho de educação física, principalmente sobre o vôlei de praia e a sua história. Bem, a minha parte conta sobre a história dele aqui no Brasil. Bem, o vôlei de praia surgiu aqui no Brasil nos anos de 1930, que era bastante praticado principalmente no Rio de Janeiro, nas praias de Ipanema e Copacabana. Com o tempo, ele ficou bastante famoso pelo Brasil inteiro, ganhando milhares de adeptos. Mas ainda era só tratado como uma brincadeira que você fazia com amigos ou com a família em finais de semana. Bem, tudo isso mudou no ano de 1986, onde teve o seu primeiro campeonato oficial, chamado Hollywood Vôlei, que ocorreu em Copacabana e em Santos, onde teve a participação de atletas brasileiros e atletas internacionais, que vieram de outros países, claro. Bem, depois disso ele teve mais um outro campeonato em 1987, que agora, ao invés de feito só aqui no Brasil, também teve uma participação internacional. Bem, essa foi a história do vôlei aqui no Brasil, não teve muita coisa. O que ocorreu foi que tinha só alguns campeonatos amadores aqui, era tratado só como uma brincadeira. Só depois, em 1986, que foi levado como um esporte sério. Bem, esse foi o meu trabalho de educação física, espero que tenham gostado. Tchau. Trabalho de educação física. Agora eu vou falar algumas das regras do vôlei de praia. Bom, o jogo será vencido pela dupla que ganhar 2 sets. Assim não há um tempo exato para a duração de uma partida do vôlei de praia. Vencerá o set a dupla que alcançar primeiro 21 pontos, desde que haja uma diferença mínima de 2 pontos sobre a dupla adversária. Se houver empate por 20-20, o set continuará a ser jogado até que uma das duplas abra 2 pontos de vantagem. Ao contrário do voleibol, não há falta ou erro de posicionamento dos jogadores. Os atletas são livres para se movimentar dentro da quadra. Não há substituição de jogadores. Caso um jogador se machuque, são concedidos 5 minutos para sua recuperação. Se depois desse tempo esses atletas não conseguirem retomar a partida, sua dupla será considerada incompleta e os adversários serão declarados vencedores. Aqui algumas regras do vôlei de praia. Sobre algumas outras regras do vôlei de praia. Uma delas é que quando a bola for levantada, ela não pode dar um giro em torno de seu eixo, porque senão é considerado como infração de 2 toques. Quando 2 jogadores estiverem brigando pela bola em cima da rede e eles acabarem tocando a bola simultaneamente, não é considerado falta. Não há delimitação de espaço para o saque no fundo da quadra. O sacador pode fazer o movimento de qualquer local entre os 8 metros da linha de fundo. E cada dupla tem um tempo de 30 segundos para para vocês umas curiosidades legais de se saber sobre o vôlei de praia. Uma curiosidade legal é sobre a altura da rede, que varia muito entre o gênero masculino e feminino. Para o gênero masculino, a rede deve estar a 2 metros e 43 centímetros do solo. Agora, para o gênero feminino, a rede deve estar a 2 metros e 24 centímetros do solo.
Outra coisa também legal é sobre a velocidade do saque, que pode chegar a 140 km por hora. Outra coisa legal também é a quantidade de saltos que os participantes podem fazer durante a partida, durante o jogo, que varia entre 60 a 80 saltos, e eles devem ter uma grande aptidão física para conseguir fazer isso. E também uma coisa bacana é a popularidade do vôlei de praia, que ele é o segundo esporte mais conhecido no mundo. Ele só perde mesmo para o futebol. O futebol é o primeiro, agora o vôlei de praia, o vôlei, ele é o segundo. E por último, uma coisa legal também de se saber é a primeira vez. O que foi a primeira vez? Em Atlanta, de 1996, que marcou a estreia oficial do vôlei de praia, teve uma participação do Brasil, e foi muito importante, o Brasil fez história nessa época, que 4 jogadoras, 2 duplas, Mônica Rodrigues com Adriana Soares, e a outra dupla, Sandra Pires com Jack Silva, foram as primeiras jogadoras brasileiras a subirem no pódio olímpico. E é uma curiosidade também bacana, né? Então é isso. Bom, outra curiosidade que eu acho que poucas pessoas sabem é que a bola chega a cerca de 140 km por hora. É quase a velocidade de um carro. Quase não, é a velocidade de um carro, um veículo em alta velocidade. Só que tem um porém. A bola você vai ter que parar com sua mão. E o carro não, o carro você usa o freio mesmo, né? Outra curiosidade é que o jogo mais durado da história do vôlei foi no ano de 76, nas Olimpíadas. Ele durou 4 horas e 36 minutos. Foi a União Soviética contra a Polônia. E tem outra curiosidade também, que eu acho que muita gente sabe, vamos dizer assim, né? Porque o vôlei é considerado o jogo onde você treina todos os músculos do seu corpo humano, e é considerado um dos esportes onde menos cansam os jogadores. E tem outra curiosidade também no vôlei, que não é bem uma curiosidade, é uma regra que não existe mais, que não pode parar o jogo pra enxugar o suor que tá no chão. Antes você tinha que levar uma toalhinha pra o suor não escorrer, sabe? Só que essa regra foi retirada até porque é risco para os jogadores se eles escorregarem.